Um bom dia, queridos. Como é bom estar com os irmãos neste lugar em que consagramos como casa do Senhor, para juntos nós afirmarmos: nós pertencemos a Ele, nós vivemos para a glória dEle, nós queremos honrá-lo, nós queremos servi-lo. Eu quero pensar contigo hoje no porquê de sermos tão dedicados, consagrados ao serviço do Senhor. Porque o nosso coração de cristão, ele deseja, ele anseia por servir, por fazer a vontade do Senhor na vida do outro. De sermos nós instrumentos de Deus para abençoar o outro. Por qual motivo? O que me motiva de verdade a querer ser usado por Deus para te servir? A querer ser usado por Deus para o seu bem. Você ser, nas mãos de Deus, um instrumento para abençoar quem está do seu lado, o que de fato nos motiva. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus antes? Nós te louvamos, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos teus filhos. Em Cristo não há mais condenação, não há mais barreiras. Em Cristo nós sabemos que temos livre acesso a Ti. E por isso nós te clamamos, Senhor. Fala aos nossos corações. Por isso nós te clamamos, meu Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza, meu Pai, à reflexão, ao crescimento, à maturidade da fé. Nós te pedimos, meu Pai, que a Tua palavra toque profundamente em nossos corações e sejamos edificados por ela. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Existem muitos motivos, inúmeros motivos que levam as pessoas ao voluntariado, ao serviço, à diaconia. Existem muitos motivos. E eu posso enumerar alguns motivos não muito verdadeiros. Primeiro, pensa comigo. O primeiro motivo seria uma causa emocional. Você é levado emocionalmente a servir. Assumir um compromisso de serviço. Tudo porque, diante de um apelo muito comovente, você se sente emocionado e diz: eu vou servir. Mas pensa comigo. Logo que a emoção passa, a pessoa sente remorso, a pessoa pensa duas vezes: eu vou servir? Se servir, vai servir com peso. Vai servir com dificuldade. Porque não foi pela causa correta. Foi um motivo, causado pela emoção, pela comoção. Existem também, irmãos, razões constrangedoras. Você se sente obrigado por algum motivo a servir. Pensa comigo. Desta forma você não vai servir. Desta forma você vai ser apenas obrigado a servir. Vai ser difícil, vai ser pesado. Você fazer algo pelo outro não querendo fazer é muito pesado, é um fardo muito difícil de levar. Você vê todo mundo ajudando e você se sente constrangido a também fazer. É um motivo, mas não verdadeiro. Um motivo pesado, difícil. Existe um outro motivo ainda, que são as motivações de interesse pessoal, ou egoístas. Eu te ajudo pensando em uma retribuição.
depois você vai me servir muito bem. Depois você vai ser um instrumento na minha vida. Certamente. Eu sirvo buscando glória para o meu nome. Eu sirvo buscando prestígio. Eu sirvo buscando recompensa. Também não é uma motivação correta. Eu quero pensar contigo hoje qual é a motivação correta para servir, meu querido. Nós que todos servimos ao Senhor, nós que nos colocamos à disposição da igreja, você que pertence a um ministério, você que faz parte de um grupo, você que serve, você que dedica tempo para abençoar alguém. O que de fato motiva a fazermos isso? Eu quero pensar. A motivação correta é uma profunda e transformadora experiência com a graça de Deus, que produz em nós virtudes e valores, que nos faz ser semelhantes a quem? Ao Senhor nosso Deus. Servimos então, irmãos, porque nós nos parecemos com Deus. Essa graça que foi conhecida por nós nos leva a ser semelhantes a Deus e por isso nós servimos. Por isso cuidamos uns dos outros. Por isso podemos ser instrumentos de bênção. Não é porque eu sou obrigado. Não é porque eu fui constrangido. Não é porque emocionalmente eu fiquei comovido e me coloquei à disposição. Não. Eu sirvo. Eu sou uma bênção. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus porque eu fui transformado pela graça de Deus. Essa graça me alcançou e essa graça me leva a ser parecido com Deus. Eu passo a ter ações, movimentos em que Deus ele é encontrado. Nossas ações, nossos movimentos passam a ser movimentos e ações de Deus também, irmãos. Vamos ler um texto? Abra tua Bíblia, por favor. 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. Paulo falando com a igreja de Coríntios. Está falando sobre uma outra igreja, um outro grupo de irmãos, de uma região. Olha que texto lindo. Vai narrar um pouquinho da graça de Deus que transformou, que levou aquele povo, aqueles irmãos, a serem parecidos com Deus. E por isso eles serviram, foram voluntários, abraçaram a causa de outro, foram úteis, instrumentos de Deus, para abençoar o outro. Vamos ler? Assim diz a palavra de Deus também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Por quê? No meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós,
pela vontade de Deus. Uma igreja cheia da graça de Deus. Voluntariamente foi instrumento de Deus para abençoar outro grupo de irmãos. Essa liberalidade da graça divina. Deus nos transformou. Deus nos deu vida. Deus perdoou os nossos pecados. A graça de Deus que opera em nós. Essa grande graça que tem operado em nossas vidas deveria provocar em nós uma liberalidade de ações, de movimentos, de cuidado para com o outro. Essa graça de Deus que opera em nós nos transforma e nos leva a servir. Paulo afirma no primeiro versículo que Deus concedeu a graça àquele povo. Primeiro, a graça foi concedida porque aquele povo teve uma experiência, como eu disse, transformadora. Eles experimentaram o perdão de Cristo. Eles experimentaram a certeza de que em Cristo eles eram filhos amados. A certeza de que em Cristo nenhuma condenação mais existiria. Em Cristo Jesus eles experimentaram a graça de Deus, de saber que agora o Senhor Todo-Poderoso era o seu Deus. A graça também foi concedida porque eles puderam ser participantes, voluntariamente, deste serviço. Queridos, se não for a graça de Deus, nós não fazemos nada pelo outro. Quando fazemos pelo outro sem a graça de Deus, é com má vontade, é por obrigação, é com dificuldade. Se a graça de Deus não nos conduzir ao serviço, se a graça de Deus não nos conduzir ao voluntariado, à generosidade, certamente nós não faremos. Nós não teremos ações parecidas com as ações de Deus. Pastor, como assim ações parecidas com as de Deus? O que Deus tem feito na sua vida, querido? Quanto Deus tem cuidado de você? O quanto Deus tem te abençoado? Já ouviu alguém dizendo assim, se eu merecer, Deus vai me dar? Já ouviu alguém falando assim? Quando que Deus vai dar para essa pessoa? Nunca. Porque nós sabemos, irmãos, que tudo é graça. Nós sabemos que nós não merecemos nada. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos renovado por causa da sua graça. O nosso Deus é um Deus de grande graça. O nosso Deus não mede em derramar a sua graça. Para falar a verdade, o nosso Deus, Ele quer e Ele deseja que você experimente a cada dia mais e mais da sua graça. Essa ênfase na graça deve nos levar a querer ser parecidos com Deus, irmãos. E assim servir. E assim se dedicar em cuidar do outro. Nós não vivemos de forma egoístas. Porque o nosso Senhor é um Deus de graça. Nós não vivemos para nós mesmos, irmãos. Porque o nosso Senhor é um Deus de graça. Os nossos corações, que pertencem ao Senhor e que se parecem com o Senhor, eles fazem, eles se dedicam, eles nos conduzem a querer ser bênção.
Versículo 2. Paulo diz que com muita prova de tribulação, os macedônios manifestaram abundância de alegria. Muita prova de tribulação. Um historiador, ele informa-nos que os romanos haviam desnudado, sugado tudo que foi possível da Macedônia, de suas riquezas, apossando-se do ouro, da prata, das minas, impondo impostos pesados sobre os produtos e as indústrias da época, como as minas de cobre e ferro. Foram taxados também grandes impostos na indústria do sal e da madeira. Os macedônios sentiram tanto que eles mesmos afirmavam que os romanos haviam tornado eles como um animal, maltratado e mutilado. De tanto que eles sentiram a grande riqueza que a Macedônia tinha, fora tudo para Roma. Além disso, os crentes, no caso dos crentes, houve perseguições que empobreceram os crentes da Macedônia. Os cristãos foram empobrecidos. Viviam num país sugado. Viviam no país com muitos impostos e ainda as perseguições fizeram eles empobrecer. A situação, irmãos, dos macedônios, dos cristãos macedônios, era crítica. Não era fácil. Tanto que Paulo afirma, no meio de muita prova de tribulação, no meio de dificuldade, de carência, eles tiveram abundância de alegria em poder compartilhar com alguém que talvez estava mais necessitado. O que isso nos mostra? Que a graça de Deus conduziu aquela igreja a ser uma bênção. Abundância de alegria. Apesar dos crentes macedônios terem sido reduzidos a uma pobreza extrema, eles estavam cheios de júbilo, transbordavam de alegria em poder ajudar. E eu penso, alegria sem dinheiro é possível? Alegria na pobreza é possível? Alegria na dificuldade é possível? O mundo afirma, o mundo vive como se o dinheiro, o recurso financeiro fosse aquilo de mais importante. O mundo realmente pensa não, né? Com o dinheiro, quase tudo se compra. Quase tudo. Mesmo que a pessoa não possa se sentir feliz com o dinheiro, com as suas riquezas, pelo menos ela poderá estar em conforto, em meio à sua infelicidade. Mas o dinheiro compra quase tudo. Conforto, um pouco de segurança, tranquilidade. De alguma maneira, os crentes macedônios, cujas terras haviam sido saqueadas, eles sentiram alegria nas suas perseguições. A despeito das perseguições, eles puderam ter alegria na graça de Deus. Isso se dá porque quem produz a alegria no coração é o Espírito. A alegria, o gozo, é fruto do Espírito, querido. Por isso nós podemos, mesmo na necessidade,
sem dinheiro, sem recurso, viver em alegria. Indivíduos mundanos pensam que a solução dos problemas financeiros é por si mesmo a descoberta da felicidade. Se você solucionou o seu problema financeiro, você vai ser feliz. A gente sabe, irmãos, que isso é uma falácia. Isso é uma mentira. O apóstolo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro nos conduz à perdição muitas vezes. Por isso, a solução não é acumular riquezas. A solução é ter uma experiência profunda com a graça de Deus todos os dias. Se você quer viver bem, se você quer servir bem, se você quer ter prazer em servir, busque ter experiências com a graça de Deus, querido. É assim que nós vamos servir. É assim que seremos bênção. Nós não seremos bênção apenas porque temos recursos. Nós não seremos bênçãos porque estamos conscientizados, não. Nós seremos uma bênção tendo uma experiência profunda com a graça de Deus. É a graça de Deus que nos move a ser um instrumento nas mãos de Deus. A pobreza superabundou com alegria. Por causa da experiência com a graça de Deus. Aquilo que podia fazer o cálice transbordar, de alguma maneira, transbordou com abundância. O cálice estava vazio, não tinha recurso para encher o cálice, mas de alguma maneira o cálice encheu e transbordou. Eles viviam em meio a muita prova de tribulação, mas o cálice transbordou. Querida igreja, o que faz o cálice transbordar? São os recursos? Não. O que faz o cálice transbordar é a graça de Deus em nossas vidas. O cálice estava vazio. Por causa da pobreza, não havia o que fazer. Aos olhos humanos. Mas quando nós estamos cheios da graça, irmãos, Deus opera maravilhas e milagres acontecem. Milagres acontecem, irmãos. São vários os depoimentos de pessoas que, por causa da graça de Deus, foram bênção com poucos recursos, com pouca saúde, com pouco conhecimento. Porque o que faz uma igreja ser poderosa, ser viva, é a graça de Deus que opera em nossos corações. Os crentes macedônios haviam contribuído, conforme o versículo 3, na medida de suas posses e acima delas. Pensa comigo. Na medida das suas posses e acima delas. O que aqueles crentes fizeram? Acima de suas posses. Foi além. Não foi só na medida. Será que aquele povo pegou dinheiro emprestado? Recursos emprestados para ofertar? Uma coisa que a gente aprende, irmãos, é que quando os nossos corações estão cheios da graça de Deus,
nós realizamos sacrifícios. Nós nos ofertamos muito mais do que se poderia. Sacrifícios são realizados em nome de Cristo Jesus. Nós nos doamos em nome de Cristo Jesus. Muito mais do que apenas na medida. É acima delas. E aqui eu não estou te conduzindo a vender tudo que você tem. Porque isso apenas seria comoção. É sacrifício mesmo. É se colocar no lugar do outro e pensar, eu preciso ajudar. Eu preciso cuidar. Eu preciso ser bênção. Eles se mostraram voluntários. Estou partindo para o encerramento, irmãos. Eles se mostraram voluntários. Paulo não precisou obrigar ninguém. Voluntariamente, eles se dedicaram. E o versículo 4 mostra uma insistência, pedindo com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles pediram. É como se eles tivessem feito questão. Nós queremos participar desta bênção. Nós queremos participar desse movimento de graça na vida da igreja de Jerusalém. Nós queremos fazer parte. Nós que somos cheios da graça de Deus, nós queremos também contribuir. E aí eu quero falar com você que não pertence a nenhum ministério. Talvez você esteja pensando, eu queria ter um pouquinho de tempo para se dedicar. E pode ter certeza que você vai conseguir participar de algum ministério. Pode ter certeza que você vai conseguir fazer algo. São muitos os ministérios. Você pode participar do ministério de acolhimento. Você pode participar do ministério de visitação. Você pode participar do ministério do semear. Você pode participar dos coros. Sirva. A graça de Deus que opera em seu coração te conduzirá a servir ainda mais. Você vai encontrar tempo acima da média, além da medida. Por isso, querida, eu te convido. Sirva. Quero encerrar com o versículo 5. Vamos ler juntos o versículo 5? Vamos ler juntos o versículo 5? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que aqueles crentes da Macedônia fizeram? Eles primeiro deram-se a si mesmos ao Senhor. A graça de Deus nos leva a fazer isso, irmãos. A nos consagrar. O crente não é proprietário e senhor de si mesmo. Afinal de contas, Cristo nos comprou com um grande preço, irmãos. Quando a igreja se deu a si mesma ao Senhor, ela estava apenas afirmando: nós pertencemos a Ti. Faça conosco a Tua vontade. Governa os nossos corações. Opera o Teu querer. Sua própria vida é um depósito entregue a Deus. Um depósito com muitos valores, com muitas virtudes. Valores de Cristo, porque você foi transformado. Virtudes que o Espírito Santo tem dado a você, porque você vive na presença dele. Cheio da graça, esse depósito está nas mãos
do nosso Deus, para a glória dele. Por isso, todos os seus alvos, toda a sua energia, toda a sua educação, todos os seus planos, tudo deve se conformar à vontade de Deus. As nossas vidas estão consagradas ao Senhor. Por quê? Porque tivemos uma experiência profunda e transformadora com a graça de Deus. Considerar ser um privilégio, servir, é para quem teve experiência com Deus. Quem não teve experiência com Deus, servir, ser uma bênção, se doar, não é privilégio. Mas nós, Igreja do Senhor, vivemos continuamente desfrutando da sua graça. E por isso nós somos movidos, nós somos levados pelo Espírito a servir. Não porque somos obrigados. Não foi porque emocionalmente fiquei comovido. Não. Não é porque eu fui constrangido. Não. E muito menos porque eu sou egoísta. Porque eu quero alguma recompensa. Não. Eu sirvo. Porque a graça de Deus me transformou. E os valores de Cristo, as virtudes de Cristo, que em mim reinam, me levam a servir, a ser uma bênção. Vamos orar? Meu Pai, nós reconhecemos, meu Pai, o quanto dependemos do Senhor para servir. Nós reconhecemos, meu Pai, que precisamos do Teu auxílio, da Tua graça para sermos uma bênção. Porque a nossa inclinação, Senhor, é sermos egoístas. A nossa inclinação, Senhor, não é servir, pelo contrário, é esperar que alguém nos sirva. E nós te pedimos, Senhor, que a Tua graça, que em nós reina, que a Tua graça, que em nós opera, nos conduza, Senhor, a sermos uma bênção. Um na vida do outro. Um se importando com o outro. Um abençoando o outro, Senhor. Usa-nos, porque somos Teus. Usa-nos, Senhor, porque somos um depósito cheio de virtudes e valores do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. A Tua igreja está diante de Ti, Senhor. Abençoa aqueles que têm servido, Senhor, dando a eles a certeza de graça maior na sua vida. Abençoa também, meu Pai, aqueles que ainda não têm se dedicado ao serviço do Senhor. Que a Tua graça, meu Pai, possa conduzir esses a também servir. E que a Tua igreja, meu Pai, tenha a certeza de que todo trabalho não é vão no Senhor. Por quê? Porque servimos de forma semelhante ao Senhor, com amor, com graça e misericórdia. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.